conectada, sentindo essa mesma harmonia, essa mesma alegria, esse mesmo objetivo de servir com amor. Então a gente vai cantar uns 10 minutinhos apenas, só para a gente se sintonizar. Não sei, né, se vocês têm preferência para que nós cantemos o Mahamantra mesmo, se vocês preferem que a gente cante Jayarada Madhava, os dois. Então acho que eu vou dispensar o harmônio, a gente faz quando é bem curtinho, e aí tem Jayarada Madhava. Tem cartas por aqui? Tem aqui em cima da mesa, ó. Peraí, Quem que está vindo de primeira vez aqui, assim, que não conhece ainda a consciência de Krishna? Como que é seu nome? Beatriz. Seja muito bem-vinda, muito prazer. Tem mais alguém de primeira vez? Como que é seu nome? Juliana. E o seu? Chamo Lígia. Lígia? Lígia. Aqui é a primeira vez, mas eu conheço Nova Campos. Ah, sim, sim. E ali atrás também parece que tem alguém. Como que é seu nome? Janilce. Janilce, a Juliana, a Beatriz e Lígia. Legal. Sejam bem-vindos, né? E a gente espera, né, que vocês participem. Vamos tentar conversar sobre um assunto que é comum a todas as almas aqui presentes, né? Que é a alegria de servir e de buscar conhecer Deus. Então a gente vai cantar os 2 mantras bem rapidamente antes de começarmos o estudo de hoje. Então eu vou dispensar a harmônia, a gente vai cantar só com cartas e medalha mesmo. Jayarada Madhava, Jaya Kunja Bihari.
Então sejam todos muito bem-vindos, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento que nós recebemos dos nossos mestres espirituais. Todos nós aqui somos estudiosos e estamos em busca de quê? O que nós estamos buscando? Quando nós sentamos em uma aula, o que nós queremos? Conhecimento. Nós estamos buscando informações que nos ajudam a compreender melhor a vida, a existência, o propósito de tudo isso. E hoje, nós iremos ler um verso muito especial, que nos ajuda a compreender como é que vivem essas pessoas que têm um conhecimento, o que elas fazem. Hare Krishna, que bom que vocês estão aí. Nós vamos ler capítulo 10, verso 9. Quem aqui, ela perguntou quem que é nova, que pessoa que é a primeira vez que tem qualquer contato com filosofia védica, com uma espiritualidade diferente. Quem que é a primeira vez, assim, completamente nova? Alguém? Você já teve algum contato com alguma coisa? Espiritismo? Já leu a Bhagavad Gita? Ok. Todo mundo então já tem, ou talvez estão com vergonha, né? Já não está bom, alguém, tudo bem. Então, nós... Então, bem, se todo mundo aqui já tem algum conhecimento, nós vamos começar da ideia de que este conhecimento, ele é a Paulo cheia. Ele é um conhecimento que ele vem de alguém que tem um conhecimento perfeito até nós. Esse conhecimento é infalível. E, apesar de nós termos as nossas dúvidas sobre como aplicar este conhecimento, se nós seguirmos as instruções, nós iremos obter as realizações que as Escrituras nos prometem. Então hoje nós vamos procurar compreender um pouquinho mais como é que as pessoas vivem desse jeito que elas vivem e como que nós conseguimos também chegar lá. Então vamos começar? Peço que todos repitam após eu pronunciar o mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Agyana Tividamasya Gyana Janam Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Chandra Goswami Nityanande. Namaste Guru Prasaya Vidayananda Padashim Prabhupada Shri Shakti Vidasaya Vasaraya. Namo Vishnupadaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanande. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharineni Vishesha Shunyavani Ashtatradeshakaya. Ótimo. Então vamos lá. Machita Magata Prana. Machita Magata Prana. Machita Magata Prana. Machita Magata Prana. Udayanta Parasparam. Udayanta Parasparam. Udayanta Parasparam. Udayanta Parasparam. Katayantascha Mamityam. Katayantascha Mamityam. Katayantascha Mamityam. Katayantascha Mamityam. Tushanti Charamanti Cha. Tushanti Charamanti Cha. Tushanti Charamanti Cha. Tushanti Charamanti Cha. Machita Magata Prana. Machita Magata Prana. Udayanta Parasparam. Udayanta Parasparam. Katayantascha Mamityam. Katayantascha Mamityam.
param. Tushanti Charamanti Cha. Tushanti Charamanti Cha. Bem, você veja aqui. Machita Madagata. Machita Magrata Prana. Bodhayata Parasparam. Bodhayanta Parasparam. Katayata Chamandikam. Katayanta Chamandikam. Tushanti Charamanti Cha. Tushanti Charamanti Cha. Mais ou menos? Uma moça? Machita Madgata Prana. Machita Magrata Prana. Bodhayata Parasparam. Bodhayanta Parasparam. Katayata Chamanityam. Katayanta Chamanityam. Tushanti Charamanti Cha. Tushanti Charamanti Cha. Então, tradução. Tradução e significado dados de graça Shila Prabhupada. Os pensamentos de meus devotos puros vivem em mim. Suas vidas estão rendidas a mim. E eles sentem grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se uns aos outros e conversando sobre mim. Então, vamos repetir. Os pensamentos de meus devotos puros, vivem em mim. Suas vidas estão rendidas a mim. E eles sentem grande satisfação. E bem-aventurança. Iluminando-se uns aos outros. E conversando sobre mim. Tranquilo, né? Simples. Será que há alguma coisa de especial nesse verso? O que será que torna esse verso tão importante dentro da Bhagavad Gita? Quando Arjuna, no início da Bhagavad Gita, ele pergunta para Krishna como é, né, que essa pessoa auto-realizada, como que ela caminha, como que ela fala, como que ela se comporta neste mundo. Olha aqui, uma das respostas de Krishna. Krishna explica para Arjuna várias vezes, dá vários sintomas da auto-realização. Esse daqui é um desses versos. Então, vamos ao significado de Shila Prabhupada. Os devotos puros, cujas características se mencionam aqui, ocupam-se completamente no serviço transcendental amoroso do Senhor. Suas metas não podem se desviar dos pés de lótus de Krishna. Olha, suas mentes não podem se desviar. Não podem se desviar. Elas não se desviam mais. Suas conversas são exclusivamente sobre temas transcendentais. Neste verso, se descreve especificamente os sintomas do devoto puro. Os devotos do Senhor Supremo se ocupam 24 horas por dia em glorificar os passatempos do Senhor Supremo. Seus corações e almas estão constantemente submergidos em Krishna, e eles sentem prazer em discutir sobre ele com os outros devotos. No estágio preliminar de serviço devocional, eles saboreiam o prazer transcendental do serviço em si. E no estágio maduro, situam-se realmente no amor a Deus. Pode puxar. Uma vez situados nesta posição transcendental, eles podem saborear a perfeição mais elevada que o Senhor exibe em sua morada. O Senhor Chaitanya compara o serviço devocional transcendental ao semear de uma semente no coração da entidade viva. Existem inumeráveis entidades vivas viajando por todos os diferentes planetas do universo, e dentre elas há umas poucas afortunadas o bastante para encontrar um devoto puro e conseguir a oportunidade de compreender o serviço devocional. Este serviço devocional é assim como uma semente. Quando é semeada no coração de uma entidade viva, se a entidade viva continua cantando e ouvindo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esta semente frutifica, assim como a semente de uma árvore frutifica com rega regular. A planta espiritual do serviço devocional cresce e cresce gradualmente, até penetrar na cobertura do universo material e entrar na refulgência Brahmajyoti no céu espiritual. No céu espiritual também a planta cresce mais e mais, até chegar ao planeta superior, que se chama Goloka Vrindavana, o planeta supremo de Krishna. Por fim, a planta se refugia aos pés de lótus de Krishna e aí repousa. Gradualmente, assim como uma planta dá frutos e flores, esta planta do serviço devocional também produz frutos, e o processo de regar na forma de cantar e ouvir continua. No Chaitanya Charitamrita se descreve por completo esta planta do serviço devocional. Ali se explica que quando a planta completa se refugia aos pés de lótus do Senhor Supremo, a pessoa se absorve completamente no amor a Deus. Então, ela não pode viver nem mesmo um momento sem estar em contato com o Senhor Supremo, assim como um peixe não pode viver sem água. Em tal estado, o devoto realmente alcança as qualidades transcendentais em contato com o Senhor Supremo. O Srimad Bhagavatam também está cheio de tais narrações. Srimad Bhagavatam é uma outra escritura, é como se fosse a pós-graduação da Bhagavad Gita. Okay? O Srimad Bhagavatam também está cheio de tais narrações sobre o relacionamento entre o Supremo Senhor e seus devotos. Por isso, o Srimad Bhagavatam é muito querido pelos devotos. Nestas narrações, não há nada sobre atividades materiais, gratificação dos sentidos ou liberação. O Srimad Bhagavatam é a única narração em que se descreve completamente a natureza transcendental do Senhor Supremo e seus devotos. Desse modo, as almas realizadas em consciência de Krishna sentem prazer contínuo em ouvir tais literaturas transcendentais, assim como um rapaz e uma garota sentem prazer associando-se. Estava ali. Ok, ótimo. Shila Prabhupada aqui. Tchau. Ok, então vamos lá. Nós vamos dividir o verso em algumas explicações, porque Krishna fala que, olha, essas pessoas, elas estão com seus pensamentos constantemente em mim. 2, elas estão prestando um serviço devocional. 3, elas se ajudam e falam sobre mim. O primeiro ponto é extremamente importante e muitas vezes ele passa despercebido, que os pensamentos desses meus devotos puros, eles residem em mim. No capítulo 8, verso 5, Krishna fala a importância disso acontecer. No capítulo 8, verso 5, ele diz: e quem quer que, no momento da morte, abandona seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, alcança minha natureza de imediato. Quanto a isto, não há dúvida. Então, é extremamente importante nós aprendermos a lembrar de Krishna. Muitas vezes, quando nós estamos iniciando o caminho da espiritualidade, nós entramos pela porta de que eu desejo obter algum resultado. Eu quero alguma coisa. Só que há um problema nessa abordagem. Não é que ela não seja nobre, porque de todos os seus desejos, que poderiam ser eu desejo mais dinheiro, eu desejo qualquer tipo de benefício material, eu desejo a autorrealização. Isso é ótimo. Porém, enquanto houver um desejo de se beneficiar, ainda não está puro essa sua busca. Então, há um ajuste que ainda é necessário fazer. Este pensar em Krishna, quanto tema. Este ajuste, ele vai começar nas questões básicas do nosso dia a dia.
não é exatamente uma coisa sobrenatural. Não, a gente não vai se apoiar em algo místico. Nós vamos nos apoiar na nossa própria disciplina, na nossa própria busca, na nossa própria determinação, com instrução. Não é através dos nossos próprios caprichos, é através de um processo que nos ajuda a chegar lá. E esse cuidado com os pensamentos é extremamente importante porque tudo que nós fazemos no nosso dia a dia é fruto, absolutamente fruto de como nós pensamos. Vocês já pararam para observar que o seu humor vai ditar muito da sua experiência do seu dia? Uma situação acontece, eu estou bem-humorado, eu reajo de um jeito. Eu estou mal-humorado, eu reajo de outro jeito. Não é verdade? O que é isso que me faz agir de uma maneira e agir de outra, dependendo, não da situação em si, mas do momento em que eu entro em contato com a situação? Porque a situação, ela continua sendo a mesma. O que mudou? O meu estado. Sim, e esse estado é determinado pelo meu pensamento. Então, é importante entender pensamentos. O que são pensamentos? Nas escrituras védicas, a palavra para pensamento é vritti. E vritti é descrito como algo que flutua, que oscila. E que a sua mente é a composição de vrittis. Que são, imagina, se vocês gostam um pouquinho de ciência, se você imaginar gás, por exemplo, ou se você imaginar água. Você já viu aqueles vídeos de uma pessoa que tem água e joga um jato de tinta, alguma coisa, e você vê a tinta se espalhando, ocupando o espaço da água e um pouco da água empurra a tinta para lá? Alô? E a tinta empurra um pouco da água para lá? Sim? Os vrittis, os pensamentos, são exatamente isso. Eles estão passando, eles estão flutuando. E nós, sem conhecimento, não conseguimos discernir em que momento que esses vrittis acontecem. Nós só conseguimos observar o momento final, que é quando ele está formado. E nós, então, sem conhecimento, sem prática, nós falamos, eu pensei, eu decidi. E nós tomamos posse desse pensamento. E naturalmente, o que Krishna fala? Se você acredita que você é responsável pela ação, pelo pensamento que gerou a ação, então de fato, o karma é seu. Você pode pagar pelo karma. Esse movimento de vrittis, ele ocorre através dos nossos sentidos, entrando em contato com o mundo material. Quando você olha para alguma coisa, você recebe informação. Essa informação, quando ela entra para dentro do seu cérebro, a sua mente começa a perceber esse objeto externo. Nessa percepção, surgirá a formação de pensamentos. Ocorrerá a formação de pensamentos, pegando da sua memória. Você tem memória completamente materialista. Ocorreu uma situação. Você é uma pessoa meio egoísta, meio invejosa. Não sei, a luz apagou durante a sua apresentação. E foi o João, aquela pessoa que você já olha assim para ele e fala, João. O que você vai pensar? Seu coração já está cheio de inveja, cheio de rancor. João fez aquilo por querer, óbvio. Óbvio que foi o João que fez. E foi ele que fez. Você não viu que foi ele que fez porque ele estava ali na hora. Mas ocorreu a formação de pensamento sem você decidir se aquilo é correto ou não. Por quê? Porque a sua inteligência não está capacitada ainda. Ela não consegue discernir, fazer o trabalho dela. Nas escrituras védicas nós vimos que existe o corpo material, que é comparado com uma carruagem, e este corpo material ele está sendo empurrado, ou puxado por cavalos, que são os seus sentidos. Os seus sentidos, eles são alinhados, colocados em ordem pela sua mente. E a sua inteligência que vai controlar a sua mente, os sentidos, né? Ou seja, toda vez que os seus sentidos trazem informações, a sua mente, ela vai decidir o que ela vai fazer.
Agora, e quando a sua inteligência ela não está capacitada? E quando você não consegue discernir? O que ocorre? Você ainda forma conclusões, não forma? Você ainda escolhe como agir. Escolher como agir significa tomar alguma conclusão como a melhor opção possível e agir perante essa conclusão que você formou. Mas a sua inteligência ainda não está capacitada. Então, muitas vezes, as escolhas não serão as melhores. E o que acaba acontecendo é que Srila Prabhupada, ele fala, e as pessoas aqui no Ocidente, que estão muito envolvidas com o mundo material, completamente esquecidos da espiritualidade, eles sofrem de uma influência muito grande, que ele chama-se de materialismo. Você sabe o que é materialismo? O que é? Vocês já ouviram várias vezes, né? Já ouviram? Essas pessoas materialistas. O que é materialismo? O poder está na matéria, das conquistas. Você se sente poderosa por isso. Ok. O que tem valor é a matéria. O materialismo, ele surge de uma concepção pessoal de cada um de nós, de que as coisas externas têm valor, comparado às coisas internas, que não têm tanto valor. Imagina só, você é dado a oportunidade de tocar um instrumento. Que instrumento você tocaria? Que instrumento você tocaria? Harpa. Você vai tocar belamente, maravilhosamente essa harpa. Isso vai te tocar profundamente. Não tem ninguém para ver. Não tem, não importa. Você vai tocar da melhor forma que você é capaz de tocar. O que te move tocar aquilo? Por que tocar a harpa? Isso. Existe um valor intrínseco em tocar a harpa, pela beleza da harpa em si. Por quão bonito é a arte de tocar a harpa. E não porque eu vou obter alguma coisa em relação a isso. Agora, se você vai tocar essa harpa, e a gente fala, olha, você vai tocar para um público. E a gente vai te dar um cachezinho por causa disso. E tenho certeza que você não vai reclamar. Você ainda vai tocar da melhor forma que você é capaz de tocar. Mas agora o sentimento muda. Por que ele muda? Porque agora tem um valor extrínseco. Algo que é separado da arte de tocar harpa. Que nós estamos atribuindo importância. E às vezes, mais importância do que a própria arte em si. Agora, esse valor extrínseco, ele não traz tanto prazer, porque ele não toca o eu. Ele não toca o eu. E materialismo nasce exatamente disso. A doença que Srila Prabhupada fala, que é materialismo, é você constantemente atribuir valor às coisas externas, e todos nós fazemos isso. Quem aqui só vai trabalhar no sábado se pagarem um pouquinho mais? Quem é que só fica mais tarde se receber alguma praçada? Quem é que não faz alguma coisa se tiver alguma coisa para o meu próprio benefício? Neste momento em que se troca, se distorce o valor extrínseco, tornando ele mais importante, estamos agindo como materialistas. Essa é a doença que Srila Prabhupada falava, que é a causa dessa sociedade estar completamente perdida. Por quê? Porque para o conforto do meu corpo, não importa se o meio ambiente é destruído. Para o meu orgulho, não importa se aquela pessoa é pisada em cima. Não importa. Porque o que vale a pena é o que eu recebo. O título que eu recebo. A matéria que eu recebo. A quantia financeira que eu recebo. Isso vai nos impedir de manter os nossos pensamentos constantemente em Krishna. Por quê? Os nossos pensamentos estão focados aonde? Na matéria.
nas coisas materiais, naquilo que é temporário. Como os seus gritos, os seus pensamentos estão atribuindo valor àquilo que é temporário, você constantemente passará por todo o processo e todos os sintomas de alguém que está em ilusão. Eu atribuo valor a alguma coisa que é temporária, que é falsa, que não tem o valor que ela tem. E então eu deposito minhas expectativas em alguma coisa que não é capaz de satisfazer essas expectativas e aquilo naturalmente vai falhar em algum momento. Então eu passo o quê? Por frustração. Entenda que todas as vezes que nós estamos frustrados, nós estamos apegados a alguma coisa. E normalmente esse apego não é Cristo. Normalmente não é Cristo. Agora, se essa abordagem... Ok, Ananta, tudo bem, mas como é que eu vou parar de pensar dessa forma, né? Eu valorizo o dinheiro. Eu valorizo o conforto. Eu preciso que minha casa esteja bem arrumada. Eu gosto das roupas que eu compro. Eu preciso de tudo isso. Tudo bem. É só você se perguntar por que você gosta de tudo isso. E depois analisar outras atividades que também conseguem te dar esse sentimento. Eu gosto de comprar isso porque eu me sinto especial. Mas quais outras coisas te fazem sentir especial? Eu também me sinto especial quando eu cozinho para minha família e eles adoram a passada que eu faço. Perfeito? Então, faça mais disso. Você vai se sentir especial. Você não precisará tantas coisas externas para poder te preencher. Você vai aprender a sentir uma satisfação interna. Agora, só fazer todas essas mudanças é suficiente? Não. Não é suficiente. Por quê? Porque, no mínimo, no máximo, eu vou me tornar uma pessoa altruísta, que deseja o bem de todos. Mas eu ainda não vou conhecer a verdade absoluta. Por quê? Porque no caminho da espiritualidade, da transcendência, existe uma coisa ainda superior, além de tudo isso, que é você fazer as coisas só por fazer. E não só por fazer. Fazer as coisas porque é o seu dever, isso chama-se Karma Yoga. Mas você vai fazer porque isso vai agradar a Deus. Então aí tem um outro detalhe. Que agora, todas as vezes que você agir no seu dia a dia, não é pelo ganho pessoal e nem é pelo prazer da arte, mas é pela satisfação de Deus. À medida em que você começa a agir dessa forma, o que começa a acontecer? Seus pensamentos residem em mim, em Krishna. Sim? Faz sentido? Então, quando vocês voltarem para casa, durante o seu dia a dia, essa semana, comece a pensar de que forma eu estou agindo de forma materialista, quais momentos são esses, e como que eu consigo começar a mudar, atribuir valores diferentes, de forma a associar ao longo do tempo isso com a suprema personalidade de Deus. E então, pensar em Deus se torna natural. Constantemente, em todas as atividades que você vai fazer. Ok? Primeiro detalhe. Mas tem mais alguns detalhes aí. Vocês queriam fazer algum comentário aí, por enquanto? Compartilhar alguma realização? Acender alguma luzinha? Não? Posso Então, falar? por favor. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, muito feliz em ver vocês. E é muito interessante isso porque é algo que está acontecendo na minha vida, acho que na vida de quase todo mundo, né? Quando a gente começa a trilhar esse caminho da consciência de Krishna, tem essa cisão, né? O que eu vou fazer agora para agradar a Krishna, que eu não estou só agradando o Maya, como é que eu encontro esse equilíbrio, né? Para não me perder nesse também, porque assim, se a gente é muito extremista de um lado, não, vou abrir mão de tudo. Eu cheguei a falar isso para o Gurudev até. Eu não aguento mais, já deu, ele falou, Arjuna derrotou, matou os parentes dele, você está reclamando que você tem que acordar sempre para trabalhar, né? Tipo assim, enfim, né? Ou que você tem que pagar conta, aluguel, isso não é um problema, né? Mas fazer isso em consciência de Krishna é um desafio. E esse ano que se iniciou um pouco conturbado para mim, algumas coisas, e eu percebi o quê? Conforme eu fui colocando a minha consciência em Krishna, eu falei, vou trabalhar mais com Krishna, como você pode dizer,
fazer alguma live, vou falar alguma coisa sobre Krishna, eu vou deixar fluir. E as coisas começam a dar certo de uma maneira leve. E é isso, é leveza, né? Não é esse extremo, não posso, ou sou matéria, não, é encontrar esse caminho, né? Não sei, esse caminho fluido na consciência de Krishna, que não te gere culpa por você ter que ter conforto material, né? E também fala, poxa, não preciso ter nada. Porque se você estuda um pouquinho os 6 gosões de Vrindavan, você olha para aqueles caras e fala, não precisa, estou muito longe, cara, disso. Tem que acabar com tudo, né? Mas também eles tinham um outro papel. E eu acho que o que eu estou aprendendo com vocês, com todos, né? O modelo principalmente é esse caminho do meio, né? É agir em consciência de Krishna no papel que eu estou desempenhando na sociedade nesse momento. Eu acho que é esse o segredo. Eu sou de raça, tenho uma família, tenho uma empresa, então nesse momento eu tenho esse papel, mas eu não posso me apegar demais ao papel. Então eu estou aprendendo, né? Eu sou iniciante aí, mas sempre que eu escuto vocês falando, trazendo essa consciência da Bhagavad Gita, essa peculiaridade da maneira que vocês trazem, parece que vai girando várias chavinhas, acendendo as luzes. Legal, acho que eu estou entendendo, estou começando a trilhar certo. Então eu agradeço muito sempre as aulas. Obrigado. Muito obrigada, Hariguru. Por favor, façam que nem eles. Se vocês tiverem qualquer necessidade de falar alguma coisa, de questionar alguma coisa, falem, né? Vamos tentar desenvolver aqui um raciocínio juntos. Quem se lembra o nome desse capítulo 10? Qual o título desse capítulo? Dentro dele estão simplesmente os 4 principais versos de toda a Bhagavad Gita. É um capítulo muito importante. Quem se lembra? Ninguém! Não acredito, não. Vamos lá, gente, vamos puxar aí. Uma dica, ele vai falar sobre as qualidades dele. As qualidades de Deus. Qual é o nome desse capítulo? A opulência do absoluto. Valeu, Lila Govinda Dasa. Então, é isso. As opulências do absoluto, ou Vibhuti Yoga, né? Essa palavrinha Vibhuti em sânscrito significa opulência. É um capítulo, então, muito importante. Arjuna estava caladinho desde o capítulo 8, só ouvindo Krishna falar. E é nesse capítulo em que ele aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus. Né? A partir dos versos, entre os versos 12 e 18 ali, ele aceita. E aí ele diz, por favor, eu preciso ouvir mais. Né? E aí vem depois do capítulo 12, todas aquelas explicações bem mais aprofundadas do que nos 6 primeiros capítulos, sobre os gunas e o funcionamento do mundo, etc. Então o capítulo 10 é muito importante. Nós temos nele os 4 principais versos dentre todos os 700. Vocês se lembram quais são? Nós estamos lendo um deles, que é o 9. E aí tem os outros 3. Sequência. Maharaj Chandramukha Swami, inclusive, fez uma série de lives sobre esses versos. Estão lá no Vedanta Sempre Uno. É do verso 8 ao verso 11. Do 8 ao 11. Vamos só ler esses 4 versos rapidamente aqui, olha. Quem poderia ler para mim, se o Dhanananda conseguir colocar na televisão, o verso número 8. A Luana podia ler para a gente o verso 8, por favor? Tradução mesmo. Por favor, Luana, leia para a gente. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Muito obrigada. Alguém gostaria de ler o verso número 9 novamente, que é o de hoje? Vou aparecer ali. 9.
Gostaria de ler? Você? Poderia ler para a gente? É? Os pensamentos sobre os devotos puros residem em mim, suas vidas plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conservando sobre mim, uns aos outros e conservando sobre mim. Conversando sobre mim. Senhor. Muito obrigada. Verso 10. Alguém gostaria de ler? Eu leio. Sim, por favor. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. E o último, que é o 11, que é a cartada final de Krishna. Quem vai ler? Aqui. Francine, por favor. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Uau! Esse verso é muito bonito. Então dá para entender por que esses 4 versos são Chatu Shloki, né? A gente consegue entender que existe um recado ali muito sintético de Krishna em relação a todas as palavras dele. E o capítulo 10, a opulência do absoluto, ele vem justamente apresentar todos esses pormenores em relação a quem nós devemos adorar. Então Krishna, ele apresenta as suas opulências desconhecidas, Arjuna reconhece ele como sendo a suprema personalidade de Deus, e ele apresenta as suas qualidades lá no finalzinho, que são um total de 82 qualidades ali, citadas por ele dentro do capítulo 10. Esse capítulo, ele vem como um aprofundamento na nossa intenção de buscarmos viver a devoção. E hoje, especificamente no verso 9, tem um elemento fundamental para a gente colocar isso em prática, e é sobre este elemento que eu vou falar rapidamente, né, com a ajuda de vocês. Através de quem ou do que eu posso realmente praticar Bhakti Yoga, eu posso realmente colocar tudo isso em prática. Serviço devocional, mestre espiritual, associação, devoto. Então, nós temos que tomar consciência da importância do devoto. Eu lhes pergunto, vocês estão prontos para ver Krishna face a face? Quem de vocês está pronto? Pode me levar. Yamaraja, estou aqui no ponto, pode mostrar Krishna. Quero olhar para os olhos de lótus de Krishna. Quem pode me dizer aí? Estou pronto, pode mandar ver. Não, né? A gente, na hora assim, olha para o lado assim, começa a lembrar do que fez aí ao longo da semana, né? Puxa, a gente não está pronto realmente para ver Krishna face a face. Mas quem a gente está pronto para ver face a face? Que está aqui no mundo material à nossa disposição, o devoto. Então, eu gostaria só de fazer uma reflexão com vocês sobre a importância do devoto de Krishna. É através do devoto de Krishna que você vai chegar até Krishna. Cada pessoa importa. Cada contato, cada palavra, cada movimento, sem o devoto, não vai. Mas, devido a todas essas influências mencionadas pelo Ananta, o que acontece diariamente nas nossas vidas? Nós esquecemos disso. E às vezes nós começamos a refletir ali nos nossos relacionamentos devocionais aspectos em essência materiais, que nos fazem julgar, que nos fazem criticar, que nos fazem ter medo. Mas vejam, neste significado, Prabhupada descreveu resumidamente algo que está bem detalhado lá no 2º canto do Srimad Bhagavatam, que é a jornada do transcendentalista até o momento final da sua existência, que segundo o Srimad Bhagavatam, é quando ele deposita a sua trepadeira de Bhakti frutificada nos pés de lótus de Deus. Está aqui Krishna, missão cumprida. O Bhagavatam descreve que essa pessoa ela entra num estágio de meditação tão profundo, né,
que a sua alma sai do corpo material através do Sahasrara Chakra, ela ultrapassa todas as 7 camadas do universo. O Bhagavad é tão específico que, inclusive, ele diz que um dos caminhos é a Via Láctea, para você chegar até Deus. E aí é o momento em que ele se depara com os pés de lótus de Krishna e ele apresenta a sua trepadeira de Bhakti. Quando ela toca os pés de Krishna, essa trepadeira frutifica, e o que tem dentro de uma fruta? Sementes. Então essa pessoa está pronta para semear. Essa pessoa se salvou, então essa pessoa pode salvar. E aí a gente está aqui no mundo material, vivendo, trabalhando, lutando, batalhando, e de repente o acúmulo das nossas atividades piedosas vai atrair o olhar de quem? Alguém vai olhar para você e falar: nossa, que pessoa legal, vou dar um livro para essa pessoa. Não, acho que eu vou dar uma abraçada. Não, acho que eu vou convidar essa pessoa para ir lá no centro Hare Krishna. Mas ela não fez nada, teoricamente, né? Então, Srila Prabhupada nos explica que é o acúmulo das nossas atividades piedosas, que às vezes são até inconscientes, que vão atrair o olhar misericordioso de alguém que é o único portal para você, para Krishna, que é o devoto. E aí esse devoto vai começar a te trazer, você vai ver as deidades, vai ouvir o Mahamantra, vai conhecer mais devotos, vai tomar praçada, vai na Avenida Paulista fazer um raio, e você fala: nossa, eu tenho a impressão de que eu já sei tudo isso. Isso me é tão familiar, é como se eu já conhecesse esse mantra, é como se eu já soubesse sobre tudo isso que está sendo falado aqui. Esse é o meu lugar. Então a gente tem que tomar consciência, né, da importância de cada devoto que se depara, com o qual a gente se depara ao longo da vida. E não é assim só porque é uma pessoa que está servindo a Krishna, mas é uma pessoa que, devido justamente à atitude de servir e não de ser servido, né, se torna atrativa aos seus olhos, né? Todas as pessoas que estão servindo de uma forma ou de outra são, em essência, muito atrativas. Então, esse verso, ele diz que mais do que valorizar o devoto, valorizar essa associação, essa reunião, faz com que a gente se inspire constantemente, não deixa a peteca cair, né? Então, a gente vai constantemente iluminando-se uns aos outros, ou seja, através do seu exemplo, na fala, na atitude, seja através, assim, de uma conversa íntima, pessoal com alguém. Mas nós temos o dever, uma vez que nós conhecemos a complexidade desse mundo, de facilitar um pouco a vida do outro. Concordam comigo? Sabe, será que tem algo que nos preencha mais, né? O problema é que, às vezes, nós sucumbimos às nossas próprias fraquezas e aos sofrimentos que nós mesmos trazemos ao longo da vida. Mas mais poderoso do que isso são as nossas habilidades, né? Cada um tem um dom. Beatriz, me diz, se você pudesse citar uma qualidade que você tem, qual seria? Ela desenha muito bem. Sim, é uma artista. Imagina, todo mundo tem algo para oferecer para Krishna. Você em algum momento já fez uso dos desenhos para algum devoto ou para Krishna? Não? Tenta fazer isso. Tenta fazer isso, a oportunidade. Vou até compartilhar aqui com você. Agora é a hora. Um exemplo de um artista. Essa pessoa aqui, a Fabi Bhatti, todo mundo conhece, né? Ela é uma desenhista. Aliás, ela não era uma desenhista. Ela começou a pintar na pandemia. A pandemia foi em 2020. Olha isso daqui, tá? Começou na pandemia. E ela pintava os pássaros, flores, tudo que vocês podem imaginar. E falou: eu estou conhecendo Krishna, eu vou começar a pintar Krishna. E aí ela faz uso de tintas, né, que são aquarelas de vegetais, né? Então as cores são originárias do repolho, do açafrão, da cúrcuma, e ela pinta em papéis de algodão. Então é um trabalho assim muito impressionante. E ela ofereceu o trabalho dela para a Ecovila Govardhana. Ela falou: olha só, pessoal,
vamos fazer um calendário? Aí a gente começou a pensar em que tipo de coisa. Meu Deus, a Fabi está oferecendo as pinturas dela para a gente, né? Vem cá, Fabi, vamos conversar, né? E aí a gente tinha feito lá as passarinhadas em Govardhana, observação dos pássaros, e a gente pediu para ela pintar os pássaros que nós tínhamos visto lá, né? Que são as expressões estéticas, o senso estético de Krishna, segundo o Srimad Bhagavatam, estão na representação dos pássaros. E aí a gente fez uma votação com a congregação e foram selecionados os 12 mais belos e ela pintou um por um. E ela pintava um por semana e ia enviando para a gente. Pintava um e enviava para a gente. E cada vez que a gente recebia, a gente pensava, tinha que ter uma junção com o Srimad Bhagavatam. E aí nós selecionamos vários versos belíssimos do Srimad Bhagavatam, que fala sobre a beleza desse Deus que se apresenta diante de nós através de Srila Prabhupada. Então, no final, ela nos presenteia com um pôster de Srimati Radharani. Ela fez um uso, não por acaso aí, só para você assim ver que legal, que bacana, de uma habilidade. Como que eu vou servir Krishna? Ela falava, eu não gosto de cantar, eu tenho vergonha de falar em público, eu não sei cozinhar, o que eu vou fazer? Eu sei pintar, eu sei desenhar. Isso está crescendo de tal maneira, assim, tem pessoas já fora do Brasil encomendando os trabalhos dela, querendo conhecer mais, né? Hoje em dia, poucas pessoas que eu conheço não tem um quadrinho dela em casa. Então, imagina assim, o que ela não está fazendo, né? Esse serviço através de algo que às vezes você pensa, não, eu não tenho como oferecer isso para Krishna. Mas no fundo, sempre tem como. Né? E a gente pode, entre nós aqui, conversando, vindo, frequentando os projetos, descobrir realmente como fazer isso na prática. E aí a gente queria concluir esse bate-papo, né, falando um pouquinho sobre o Srimad Bhagavatam, que está justamente relacionado ao último parágrafo desse significado e também a esses versos que a gente mencionou aqui, porque Krishna na Bhagavad Gita ele está falando com Arjuna, né? Mas a gente tem a oportunidade de, no Bhagavatam, obter todas as informações sobre ele. Você gostaria de falar? Tinha mais alguma coisa sobre isso? Tinha um pensamento aqui, enquanto você falava, me veio um pensamento que une o início sobre os pensamentos e une os devotos, que é a possibilidade do serviço devocional. Né? Várias pessoas perguntam o que é serviço devocional em si, né? E uma forma que eu consegui enxergar muito bem foi com uma história que minha avó contava para mim quando eu era criança. Eu já via ela contando para as pessoas, que era, ela dizia assim, estava uma pessoa passando pela rua e ela viu uma obra, né? Uma obra mesmo, uma construção, e parou e perguntou para o pedreiro que estava ali, o que vocês estão fazendo? E o pedreiro, com o tijolo na mão, falou, você não consegue ver? Eu estou colocando tijolo aqui. A pessoa, tá bom. E então ela vai até o próximo pedreiro e pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? E ele falou assim, poxa, você não consegue ver? Olha, estou fazendo uma parede. Né? E então ela vai e se depara com o terceiro pedreiro e ela pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? E ele diz, nós estamos erguendo a casa de Deus. Os três estão fazendo a mesma coisa, os três estão colocando tijolo, mas tem um que está praticando serviço devocional. Tem um que seus pensamentos residem em Cristo. Outros não. Outros estão fazendo simplesmente colocando tijolo. E muitas vezes nós não percebemos, mas todos os atos podem ser serviço devocional. É o serviço devocional que nos dá a oportunidade de aprender a direcionar a nossa mente, a nossa inteligência para Cristo. É devido à existência de cada um de vocês aqui, é que é possível servir um ao outro e cada vez mais nos apegar a Cristo. Cada vez mais sentir a alegria de servir, a alegria do serviço em si. Porque, vamos ser sinceros, quem vem aqui e vai ali lavar a louça, ele está recebendo o quê? Algum pagamento? Não. E quem chega aqui antes de todos nós estarmos reunidos e faz toda essa decoração que cuida bem das deidades, o que eles estão recebendo?
Não existe nenhum valor extrínseco nisso. Não é pela fama, não é pelo diploma, não é por dinheiro, por reconhecimento, não é por nada disso. Não é por beleza física, não é por nada disso. É simplesmente pelo ato de servir. Aprender a servir ocorrerá a todos nós à medida que nós servimos. Antes disso, nós não vamos saber. Uma vez, me chamaram para ir para a cozinha. E eu falei assim, eu não sei cozinhar. E depois, no outro dia, eu estava pensando, Ananta, você não cozinhou porque você não sabia cozinhar. E depois, a inteligência falou assim, não, você não sabe cozinhar porque você não cozinha. E do mesmo jeito, nós não pensamos em Krishna porque nós não nos envolvemos em atividades que nos fazem pensar em Krishna. Nós não somos menos orgulhosos porque nós não nos envolvemos em atividades para desenvolver a humildade, enfrentar esse orgulho. A oportunidade do serviço devocional é o presente que Deus nos dá para poder ser a pessoa que tem a capacidade de assim, bater. Eu estou preparado para olhar para Cristo. Sem o serviço devocional, isso não é possível. E constantemente, diariamente, se vocês estão em contato aqui com o Templo de São Paulo, se você segue no Instagram, se você segue em qualquer outra comunidade, você vê, gente, nós vamos fazer isso daqui. Ajudem-nos. Você pode ajudar como? É com recursos financeiros, porque você tem o punha, você recebeu o mérito de ter facilidades materiais. Ajuda com as facilidades materiais, porque elas não são suas. Elas estão passando por você agora, mas elas não são suas. Você tem o quê? Tem inteligência? Contribua com conhecimento. Eu sei resolver o problema que o templo tem no telhado. Eu sei resolver o problema que tal lugar tem, sei lá, um advogado. O que quer que seja. Você tem conhecimento? Ajude, doe o seu conhecimento. Esse serviço devocional, essa oportunidade que você tem de engajar, de participar, é o que permite você se tornar a alma que é eterna, plena de consciência e bem-aventurança, de experimentar a bem-aventurança dessa existência. No verso 23 do capítulo 5, deixa eu verificar aqui. Verso 23. 22. Olha só, o que Krishna fala? Já encontrou? Olha só. Antes de abandonar este corpo, se a pessoa é capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais e controlar a força do desejo e da ira, ele é um yogi e é feliz neste mundo. Ele é feliz neste mundo, sendo capaz de fazer o quê? De tolerar esses desejos materiais que nós temos, e constantemente, a qualquer momento, tem essa oportunidade, como que eu posso me beneficiar? Surgiu isso aqui, nossa, será que eu estou bonito na foto? Não, oportunidade de servir. Vamos nos dar a oportunidade de viver feliz neste mundo. Então, sobre o Srimad Bhagavatam, acho que você pode finalizar. Ela só queria fazer essa conexão que é importante. Hoje, amanhã, nessa semana, como que eu estou pensando e como que eu posso servir? São boas perguntas para se perguntar. Prabhupada diz, para a gente ver Krishna face a face, não combina ter apegos materiais. Então, que a gente possa ver todo e cada devoto que se apresentar diante de nós como uma oportunidade de colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo nessa nossa jornada. A gente tem só uns minutinhos para fazer um sorteio para vocês. Não sei se vocês estão sabendo, mas no mês de julho vai acontecer lá na Ecovila Govardhana um retirão do Bhagavatam. Vocês já estão sabendo? Isso, nós vamos estudar o terceiro canto, na presença dos sannyasis da ISKCON do Brasil, de vários discípulos de Srila Prabhupada. É um satsanga de 7 dias só falando sobre o Bhagavatam, é muito transcendental.
E aí a gente queria sortear 2 day use, né? Ou seja, 2 oportunidades para 2 pessoas aqui poderem irem lá e participar do retirão, escolher o dia de acordo com a agenda de programação que vai ter lá e prestigiar os devotos, os palestrantes, passar um dia lá com a gente. E então, eu queria saber daqui, dessa sala, quem pode me falar um pouco sobre o verso que a gente leu hoje, assim? Quem se lembra mais ou menos do que ele falou? Quem lembra do verso? A primeira frase é: os pensamentos. Quem continua? Então vamos, levanta a mão. Levanta a mão. Aqui a cara. A pessoa que está constantemente pensando em mim e constantemente focando em mim é um devoto muito querido, mas eu não lembro o resto. E o Jaguro? Então, Os pensamentos. constantemente pensando em mim, contato com os devotos, mas agora Subiu. Quem mais arrisca aí? Valendo um day use do retirão. Fala sobre pensamento. Os pensamentos. Sobre o serviço, né, e a associação. Os pensamentos mesmo. A Indranila já chegou perto, hein? Mais alguém quer tentar? Acho que tem a palavra devotos puros também. Aqueles Os pensamentos pensamentos devotos que puros estão estão sempre sempre residindo dentro de mim. E o que mais? São queridos a mim. Aqui, ó, tem, o Anantadeva está falando. Uns aos outros conversando sobre mim. Ah, sim. Parece que deu um empate aí. A Indranila falou sobre os 3 pontos, né? Os pensamentos, o serviço e os devotos. E aí, Indranila, você agora vai escolher dentre as pessoas novas dessa sala, dentre a Beatriz, a Juliana, a Lígia e a... Como é o nome dela? O seu nome? Ela que é nova que está aqui? Hã? Janice. Tem mais pessoas novas que estão vindo no Centro Hare Krishna pela primeira vez? Não? Ou de segunda vez? Então, segunda. Como que é seu nome? Hã? Júlio? E tá de tira, que diabo pendurada no pescoço só. Ah, tá. Nossa, já. Uau. Então, Indranila, escolhe um deles aí, que vai ser o segundo day use. Levantem as mãos aí, ó, para a Indranila ver vocês. Aqui a Beatriz, ó, a Juliana, a Lígia, a Janice e o Júlio. O Júlio que é de segunda e ela também. Por nome, eu escolho Beatriz. A Beatriz! Aê! Palmas, então. Depois a gente vai entrar em contato com a Beatriz e com a Indranila para vocês irem passar um dia lá no retirão. Vocês vão poder escolher o melhor dia. Escolha aquele dia assim que vai estar todos os sannyasis lá. Vocês irem pegar essa misericórdia. São 8 aulas por dia, né? Do dia 3 a 9, das 7 da manhã às 9 da noite, terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Então a gente agradece, né, pela oportunidade, em nome aqui, eu e a Ananta agradecemos ao Sri Chaitanya, a Vishnu Priya, a nosso Guru Maharaj Chandramukha Swami, pela oportunidade de nós estarmos aqui. A gente gosta muito de vir aqui. E a gente espera agora, acho que o próximo momento da programação é com Gaura Nitai.